Sabe, dentro do crânio de cada um de nós tem uma história antiga se desenrolando. É uma luta pelo poder, uma que molda não só o jeito que a gente pensa, mas o próprio mundo em que vivemos. Essa é a teoria profunda de Ian McGilchrist sobre o cérebro dividido, e a gente vai desvendar essa ideia juntos. Para a gente começar a entender essa ideia, vamos fazer algo um pouco diferente. Não vamos começar com a ciência, mas sim com uma parábola. Uma história que, olha, prepara o terreno para tudo que vem a seguir. Essa parábola fala de um mestre muito sábio e do seu emissário. O servo era super eficiente, mas a visão dele era tão focada, tão bitolada, que ele começou a achar que sabia mais que o mestre. Ele ficou arrogante, tomou o poder e, no fim das contas, levou o reino inteiro à ruína. Essa é a grande pergunta que o McGilchrist nos convida a fazer. E se o mestre e o emissário não forem só personagens de uma fábula? E se eles forem, na verdade, representações dos dois hemisférios do nosso cérebro? Uma metáfora para a batalha que define a experiência humana. Ok, agora sim, vamos para a neurociência para ver como isso se desenrola. A verdadeira diferença entre os lados do cérebro não tem nada, mas nada mesmo a ver com o que a cultura popular vive dizendo por aí. Pode esquecer aquela simplificação que a gente ouve sempre, que o esquerdo é o lógico e o direito é o criativo. Isso aí é uma caricatura. A realidade é muito mais sutil e, sinceramente, infinitamente mais interessante. Os dois hemisférios estão envolvidos, tanto na lógica quanto na criatividade. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de funções diferentes, mas de mundos diferentes. Cada hemisfério presta atenção à realidade de uma maneira fundamentalmente distinta. Eles oferecem duas versões do mundo, duas maneiras de ser. Isso não é só filosofia, não. A diferença está gravada na nossa biologia. O cérebro humano não é simétrico. Ele tem uma torção, conhecida como torque iacoveliano, com o hemisfério direito se projetando para frente e o esquerdo para trás. A estrutura reflete a função. Essa assimetria física é a base para duas formas bem distintas de consciência. Agora, vamos mergulhar um pouco no mundo como ele é visto pelos olhos do mestre. Este, segundo McGilchrist, é o mundo do hemisfério direito. O hemisfério direito, o nosso mestre, tem uma atenção ampla, aberta. Ele vê o todo, o contexto, as conexões. É ele quem entende metáfora, humor. É a nossa porta de entrada para a realidade viva, fluida, a tal da Gestalt. O mundo do mestre é o mundo da experiência vivida, sabe? É complexo, interconectado, está sempre mudando. É aqui que a gente sente empatia, que a gente forma laços, é o mundo real em toda a sua riqueza e ambiguidade. E o contraste disso com o mundo do emissário é gritante. Vamos ver agora como o hemisfério esquerdo, o servo ambicioso, enxerga as coisas. O emissário, nosso hemisfério esquerdo, tem uma atenção estreita, focada. Ele pega aquele todo vivo que o mestre percebe, divide em pedacinhos, tira do contexto, categoriza. Ele cria um mapa da realidade. Esse mapa é incrivelmente útil para manipular e controlar o mundo, mas é uma versão simplificada e sem vida da coisa toda. Isso nos leva a essa ideia de um mundo virtual. O hemisfério esquerdo não lida com a realidade diretamente, mas sim com a representação que ele mesmo criou dela. É um sistema fechado, uma sala de espelhos que fica refletindo a si mesmo. Olha só, os dois mundos são necessários. O mestre precisa do mapa do emissário para agir no mundo. Mas o que acontece quando o emissário esquece que é um servo? O que acontece quando ele acredita que o mapa dele é o território? A história da traição começa com a grande habilidade do emissário. Ele cria uma representação clara, explícita e muito útil da realidade. Uma ferramenta poderosa. Acontece que o mapa é tão claro, tão lógico, tão arrumadinho, ainda mais se comparado com a complexidade meio bagunçada do mundo real, o emissário acaba se apaixonando pela sua própria clareza, pela sua própria lógica. E aqui está o erro fatal. O emissário, cativado pelo seu mundo virtual, esquece que ele é apenas uma representação. Ele começa a tratar a realidade como se ela tivesse que se encaixar no seu modelo simplificado. A usurpação está completa. O hemisfério esquerdo, com toda a sua certeza e sua linguagem explícita, acaba silenciando a sabedoria mais quieta e completa do direito. O servo se declarou mestre. A grande tese de McGilchrist é que a civilização ocidental moderna é a manifestação dessa traição. A nossa cultura valoriza o que é explícito em vez do implícito, a pecinha em vez do todo, o técnico em vez do vivido. A gente vive no mundo que o emissário construiu.
E as consequências disso são profundas. Estamos alienados da natureza, uns dos outros, até dos nossos próprios corpos. Perdemos o acesso à sabedoria do Mestre, presos num mundo de abstrações e sentindo um vazio paradoxal no meio de tanta informação. E assim, a história que acontece dentro do nosso crânio nos deixa com uma pergunta para o mundo aqui fora. Se estamos vivendo em um reino em ruínas, governado por um burocrata que virou tirano, como é que a gente pode restaurar o equilíbrio? Como podemos ouvir de novo a voz sábia e silenciosa do Mestre?